Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar para o cargo de professor de Geografia da sede SC. Vamos estudar epistemologia da geografia, categorias geográficas, cartografia e geotecnologias, dinâmica da terra e questões ambientais, urbano e rural, globalização e geopolítica, além do território catarinense e das metodologias de ensino, fechando com os tópicos institucionais do sistema estadual, indicadores, avaliações, financiamento e regime jurídico do servidor. Para começar, epistemologia da geografia é entender como a geografia produz conhecimento e qual é seu objeto. A geografia estuda o espaço geográfico, isto é, o espaço produzido e vivido pelas sociedades na relação com a natureza, com suas técnicas, redes, conflitos, desigualdades e formas de organização. Esse espaço não é cenário neutro. Ele expressa relações de poder, interesses econômicos, decisões políticas, práticas culturais e processos naturais. No ensino geográfico, uma pegadinha comum é reduzir a geografia à memorização de capitais, rios e climas. Isso pode até aparecer como repertório, mas o núcleo da geografia escolar contemporânea é explicar processos, compreender escalas, interpretar mapas e imagens, relacionar o local ao global e formar pensamento espacial crítico. Historicamente, a geografia passou por tradições que ajudam a banca a construir questões. Há uma geografia mais descritiva e regional clássica, que valorizava inventário de paisagens, regiões e características naturais e humanas. Há tradições deterministas, que supervalorizavam a natureza como fator explicativo, e tradições possibilistas, que reconheceram maior agência humana. No século XX, a geografia se diversificou. Houve a geografia teorético-quantitativa, ligada a modelos, análise espacial e técnicas, a geografia crítica, com ênfase nas desigualdades, no capitalismo, no território e na produção social do espaço, e a geografia humanista e cultural, que enfatiza lugar, vivências, identidades, representações e significados. Para a prova, o essencial é afirmar que a geografia escolar deve articular natureza e sociedade, usar categorias analíticas e trabalhar escalas e linguagens cartográficas, formando capacidade de interpretar o mundo contemporâneo. Concepções metodológicas do ensino geográfico envolvem como transformar conhecimento científico em conhecimento escolar. O professor precisa trabalhar com problematização, situações reais e análise de dados e linguagens, e não apenas exposição. Um bom ensino de geografia parte de perguntas. Por que certos bairros concentram pobreza e riscos ambientais? Por que há enchentes recorrentes em determinada região? Como se organiza a rede de transportes? Por que um produto produzido em Santa Catarina se conecta a mercados globais? Como a mudança climática afeta a agricultura e litoral? A metodologia geográfica exige leitura de mapas, gráficos, imagens de satélite, textos, tabelas e narrativas, e também trabalho de campo e estudo do meio. Em prova, aparece muito a ideia de alfabetização cartográfica e pensamento espacial. O estudante deve aprender a localizar, orientar, comparar, medir distâncias, compreender escalas e interpretar representações do espaço. Agora, as categorias geográficas são o vocabulário central. Lugar é o espaço vivido, do cotidiano, com identidade, pertencimento e experiências. Lugar não é só ponto no mapa, é um espaço carregado de relações sociais e afetivas, e pode ser analisado criticamente. Por exemplo, quando o lugar revela desigualdade, segregação, ausência de serviços ou conflitos ambientais. Paisagem é o conjunto de formas visíveis e perceptíveis do espaço, incluindo elementos naturais e sociais, materiais e simbólicos. Paisagem muda no tempo e pode ser lida como documento de processos históricos, econômicos e ambientais. Região é uma forma de recorte do espaço baseada em critérios. Pode ser região natural, econômica, cultural, administrativa, e sempre depende de critérios e objetivos. A banca costuma cobrar que região não existe naturalmente apenas. Ela é construída por recortes e também por práticas políticas e econômicas. Território é espaço apropriado por relações de poder, controle e uso. Território envolve fronteiras, normas, disputa, soberania, mas também territorialidades do cotidiano, como território indígena, quilombola, território do tráfico, território turístico, território do agronegócio.
Redes são conexões e fluxos que articulam lugares por transportes, comunicações, energia, finanças, migrações e informações. Redes explicam globalização e também desigualdades, porque conectam de forma seletiva e hierárquica. Espaço geográfico é a síntese de tudo isso. Sistema de objetos e de ações, com infraestrutura, técnicas, normas, trabalho e vida cotidiana. Uma questão típica de concurso é diferenciar paisagem de espaço geográfico. Paisagem é o que se percebe, o visível e o sensível. Espaço geográfico é mais amplo, inclui relações, fluxos, funções e processos que podem não ser visíveis. Outra pegadinha é tratar território como sinônimo de área. Território exige poder, controle e uso, e pode ser disputado. Cartografia, orientação, localização e geotecnologias formam um bloco muito cobrado. Elementos cartográficos incluem título, legenda, escala, orientação, coordenadas, projeções e convenções. Orientação envolve pontos cardeais, colaterais e subcolaterais e o uso de bússola, sol e referências espaciais. Localização pode ser relativa, quando descrevemos a posição por referência a outros lugares, e absoluta, quando usamos coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas usam latitude e longitude com base em paralelos e meridianos. Latitude varia de 0 a 90 graus norte e sul a partir do Equador. Longitude varia de 0 a 180 graus leste e oeste a partir de Greenwich. Escala é a relação entre distância no mapa e distância real. Escala grande mostra mais detalhes e cobre área menor. Escala pequena mostra menos detalhes e cobre área maior. A banca adora inverter isso. Também é comum cobrar conversão de escala numérica e interpretação de escala gráfica. Projeções cartográficas são cobradas em sentido conceitual. Não existe mapa sem distorção, porque representar esfera em plano exige escolhas. Projeção de Mercator preserva ângulos, favorece navegação, mas distorce áreas, ampliando altas latitudes. Projeções equivalentes preservam áreas e distorcem formas. Projeções azimutais podem ser úteis para rotas e polar. O professor precisa ensinar que mapas não são neutros. Toda projeção e todo recorte expressam objetivos e podem reforçar visões de mundo. Geotecnologias incluem sensoriamento remoto, imagens de satélite, fotografias aéreas, GPS, SIG e mapas digitais. Sensoriamento remoto permite observar a superfície por diferentes bandas espectrais e monitorar vegetação, uso do solo, áreas urbanas, queimadas e mudanças costeiras. SIG integra camadas de informação para análise espacial, como relevo, drenagem, risco, infraestrutura e dados socioeconômicos. Em sala, isso pode ser usado para projetos de mapeamento do entorno da escola, análise de ilhas de calor urbanas, identificação de áreas de risco e leitura de expansão urbana. Para a prova, o essencial é afirmar que geotecnologias desenvolvem pensamento espacial e permitem análise crítica de processos, mas precisam de mediação, critérios e atenção a desigualdades de acesso. Entrando na dinâmica interna e externa da Terra, o núcleo começa com estrutura interna, crosta, manto e núcleo, com diferenças de composição e comportamento. A litosfera, formada pela crosta e parte superior do manto, está fragmentada em placas tectônicas. Tectônica de placas explica movimentos convergentes, divergentes e transformantes, originando montanhas, fossas oceânicas, terremotos e vulcanismo. Mesmo que Santa Catarina não esteja em borda ativa de placa, a compreensão tectônica é essencial para explicar relevo, tipos de rochas e dinâmica geológica do planeta e para comparar riscos no mundo. Relevo envolve processos endógenos, como tectonismo e vulcanismo, e processos exógenos, como intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. A leitura geográfica do relevo é sempre integrada ao uso do solo e aos riscos. Encostas com ocupação irregular, desmatamento e impermeabilização aumentam o risco de deslizamentos. Vale lembrar que muitos desastres são socioambientais, há evento natural, mas há vulnerabilidade construída pela ocupação e pela falta de planejamento. Hidrografia envolve bacias hidrográficas, regimes de rios, nascentes, aquíferos, drenagem e uso da água. O conceito de bacia hidrográfica é central e aparece em questões sobre gestão de recursos hídricos. O que ocorre a montante afeta jusante. No território catarinense,
Isso é extremamente relevante por causa de enchentes, qualidade da água, uso agrícola e industrial e necessidade de proteção de matas ciliares. Clima é outro tópico muito cobrado. Diferencie tempo e clima. Tempo é condição atmosférica momentânea. Clima é padrão de longo prazo. Elementos do clima incluem temperatura, umidade, pressão, ventos e precipitação. Fatores do clima incluem latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, relevo, massas de ar, correntes marítimas e cobertura vegetal. No sul do Brasil e em Santa Catarina, massas de ar como a polar atlântica influenciam quedas de temperatura, frentes frias e dinâmica de chuvas. O relevo e a proximidade do oceano influenciam distribuição de chuva e temperatura, e a urbanização cria microclimas, como ilhas de calor. A banca costuma cobrar noções de risco climático, enchentes e deslizamentos ligados a episódios de chuva intensa, e estiagens em certos períodos com impactos na agricultura e no abastecimento. Biomas exigem compreensão de vegetação, clima, solo e biodiversidade. No Brasil, biomas como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica são conteúdos recorrentes. Santa Catarina se insere majoritariamente no domínio da Mata Atlântica, com formações como floresta ombrófila densa no litoral e vale, floresta ombrófila mista com araucárias em áreas de planalto e floresta estacional em partes do interior, além de ecossistemas associados como restingas, dunas e ambientes costeiros. O ponto de prova é mostrar que bioma não é só tipo de vegetação, mas conjunto de condições e relações ecológicas e socioeconômicas, e que conservação envolve combater fragmentação, proteger corredores ecológicos e gerenciar o uso do solo. Questões ambientais contemporâneas são bloco certo na prova. Mudanças climáticas exigem explicar efeito estufa natural e intensificação por emissões de gases como CO2 e CH4. As fontes principais são queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agropecuária e processos industriais. Os impactos incluem eventos extremos mais frequentes, alteração do ciclo hidrológico, elevação do nível do mar, mudanças na produtividade agrícola e riscos à saúde. A banca pode cobrar diferença entre aquecimento global, mudança climática e variabilidade natural. Aquecimento global é tendência de aumento de temperatura média. Mudança climática envolve múltiplas variáveis. Variabilidade natural existe, mas não explica o ritmo atual sem considerar ação humana. Recursos hídricos entram com disponibilidade, qualidade, conflitos e gestão. A água pode ser abundante em volume regional e ainda assim escassa para consumo por poluição, falta de tratamento ou distribuição desigual. Poluição hídrica envolve esgoto doméstico, efluentes industriais, agrotóxicos, assoreamento e resíduos. Gestão exige planejamento por bacia, saneamento, proteção de nascentes, uso racional e redução de perdas. Em Santa Catarina, questões de saneamento, enchentes, deslizamentos e ocupação de várzea são temas diretamente conectáveis ao currículo. Energia é discutida com matriz energética, fontes renováveis e não renováveis e impactos. Renováveis incluem solar, eólica e biomassa, mas toda fonte tem impactos, como ocupação de áreas, resíduos, alterações em paisagens e cadeias produtivas. Não renováveis incluem petróleo, carvão e gás natural, com emissões e poluição, além da energia nuclear, que tem baixa emissão direta de CO2, mas exige gestão rigorosa de resíduos e riscos. O ponto de prova é sustentabilidade energética, eficiência, transição, justiça social, acesso e impactos territoriais. Degradação ambiental envolve desmatamento, erosão, desertificação em outras regiões do Brasil, contaminação do solo, poluição atmosférica e urbana, além de perda de biodiversidade. Sustentabilidade deve ser tratada como integração das dimensões ambiental, social, econômica e política, com participação e planejamento. A banca valoriza respostas que ligam o ambiente à desigualdade. Populações pobres sofrem mais com riscos, poluição e falta de serviços. Portanto, justiça ambiental e justiça climática são conceitos úteis. Espaço urbano e rural é outro eixo central. Urbanização envolve crescimento das cidades, migração, metropolização, rede urbana, segregação socioespacial e problemas urbanos como déficit habitacional, mobilidade, saneamento e violência. Planejamento urbano envolve zoneamento, plano diretor,
infraestrutura, transporte público, habitação, áreas verdes e gestão de riscos. Uma questão típica é reconhecer que problemas urbanos não são naturais. São produzidos por políticas, mercado imobiliário, desigualdade e decisões de infraestrutura. O professor precisa explicar periferização, favelização, gentrificação e fragmentação urbana em linguagem adequada ao nível. O espaço rural e o campo envolvem sistemas produtivos, estrutura fundiária, modernização agrícola, agronegócio, agricultura familiar, cooperativismo, trabalho, tecnologia e impactos ambientais. A banca gosta de cobrar que rural não é sinônimo de atraso e urbano não é sinônimo de modernidade. Há rural tecnificado e urbano precário. Há diversidade de formas de vida no campo, com conflitos por terra, água e território. Em Santa Catarina, cooperativas agroindustriais e cadeias produtivas de carnes e leite têm grande peso no oeste, e a agricultura familiar é relevante em muitas regiões, além de atividades como fruticultura, arroz em áreas específicas, pesca artesanal no litoral e produção de tabaco em partes do sul. Essas dinâmicas geram impactos territoriais, redes logísticas e relações com mercados externos. Globalização, geopolítica e desenvolvimento são blocos em que a banca cobra conceito e atualidade. Globalização é a intensificação de fluxos de mercadorias, capitais, informações e pessoas, com redes e integração seletiva. Ela não homogeneiza tudo. Ela produz hierarquias, centralidades e periferias. Geopolítica envolve poder no espaço, disputas por território, recursos, rotas e influência. Blocos econômicos, como União Europeia, USCA, Mercosul e outros arranjos, são cobrados como formas de integração e também como arenas de disputa. Organismos internacionais como ONU, OMC, FMI e Banco Mundial aparecem na prova como instituições que influenciam políticas e economia global. Conflitos contemporâneos podem ser cobrados como exemplos de disputa territorial, recursos energéticos, identidades, fronteiras e influência geoestratégica, sempre com cuidado para não reduzir a explicações simplistas. Desenvolvimento é tema crítico. A banca pode cobrar indicadores como PIB, IDH e desigualdade, e a leitura geográfica deve mostrar que desenvolvimento tem dimensão territorial, acesso a serviços, infraestrutura, educação, saúde, trabalho e mobilidade são distribuídos de forma desigual. Desigualdades socioespaciais aparecem entre países e dentro de países, e se manifestam em periferias urbanas, regiões desassistidas e áreas de risco. Em geografia escolar, é importante tratar desenvolvimento sustentável e críticas ao modelo de consumo, conectando economia, ambiente e justiça social. Agora, território catarinense. Este é um diferencial no edital e costuma aparecer em questões contextualizadas. A formação histórica de Santa Catarina envolve ocupação litorânea colonial, presença e resistência de povos indígenas, além de fluxos de imigração em diferentes períodos, que influenciaram padrões de pequenas propriedades em várias regiões, formas de organização comunitária e diversidade cultural. A industrialização catarinense é marcada por distribuição regional relativamente policêntrica, com destaque para o Vale do Itajaí em têxtil e outras indústrias, o norte com metalmecânica e indústria diversificada, o sul com cerâmica, carvão historicamente e outras atividades, a Grande Florianópolis com serviços e tecnologia, e o oeste com agroindústria e cooperativismo. Essa diversidade econômica explica redes de transporte, logística, portos e circulação, além de padrões urbanos diferenciados. A diversidade cultural catarinense deve ser tratada sem estereótipos. Ela envolve múltiplas influências e identidades regionais, mas também desigualdades e invisibilizações, inclusive de populações negras, indígenas e comunidades tradicionais. Populações indígenas como Guarani e Xoclen-Alaclanon têm presença no Estado e são fundamentais para abordar território, direitos, cultura e conflitos, inclusive em relação à demarcação, impactos ambientais e políticas públicas. Questões migratórias contemporâneas também podem aparecer, com deslocamentos internos e imigração internacional, gerando novos arranjos culturais e desafios de serviços e escolarização. Dinâmicas regionais catarinenses incluem litoralização, turismo e pressões sobre a zona costeira,
com ocupação de áreas de restinga, dunas e encostas, além de riscos de erosão costeira e vulnerabilidade a eventos extremos. O Vale do Itajaí é fortemente marcado por enchentes e por uma dinâmica econômica urbana e industrial que convive com riscos hidrológicos e de deslizamento. A Serra apresenta dinâmicas de clima mais frio, turismo e atividades agropecuárias específicas. O Oeste tem forte inserção no agronegócio e agroindústria, com redes de escoamento e integração nacional e internacional. Entender essas dinâmicas ajuda a responder questões sobre planejamento, riscos, sustentabilidade e infraestrutura no Estado. Metodologias de ensino de geografia são outro núcleo cobrado. Análise de imagens inclui fotografias, charges, mapas, infográficos, imagens de satélite e paisagens urbanas e rurais. O estudante deve aprender a ler imagem como documento espacial, o que aparece, o que não aparece, qual recorte, quais interesses, qual época, quais processos. Trabalho de campo é metodologia clássica: observar, registrar, medir, entrevistar, mapear, fotografar e depois sistematizar em sala com mapas, textos e gráficos. O campo não precisa ser viagem longa. Pode ser o entorno da escola, um curso d'água, um bairro, uma praça, uma encosta, um terminal de transporte, um centro comercial. O essencial é ter objetivo, roteiro de observação, coleta de dados e devolutiva analítica. Uso de tecnologias digitais envolve mapas interativos, SIG simplificado, plataformas de imagens de satélite, aplicativos de GPS, dados públicos de clima e hidrologia e produção de mapas temáticos. Em prova, destaque que tecnologia não substitui o pensamento geográfico. Ela amplia possibilidades, mas exige alfabetização cartográfica e crítica. Educação ambiental em geografia deve ser interdisciplinar e territorializada. Resíduos, água, mobilidade, arborização, riscos, consumo e justiça ambiental podem ser trabalhados com projetos integradores, articulando ciência, cidadania e participação comunitária. Avaliação em geografia deve ser coerente com habilidades. Além de conteúdo, avalia-se capacidade de localizar, interpretar mapas, analisar fenômenos em diferentes escalas, argumentar com dados, comparar regiões, explicar processos e propor soluções. Avaliação formativa usa registros, mapas mentais, relatórios de campo, leituras de gráficos e debates, com critérios claros. A banca costuma valorizar a ideia de que geografia desenvolve pensamento espacial, e isso deve aparecer tanto no ensino quanto na avaliação. Agora, fechando com a parte institucional do edital, que pode cair em questões objetivas. Organização e funcionamento da SEDESC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo responsável por planejar, coordenar e implementar políticas educacionais estaduais e administrar a rede pública estadual. As gerências regionais de educação, as GERED, fazem a articulação territorial com as unidades escolares, apoiando gestão administrativa e pedagógica, orientando implementação de políticas e acompanhando resultados e indicadores. Sistema Estadual de Ensino. A Lei Complementar nº 170 de 1998 organiza o sistema catarinense e define órgãos e competências. O Conselho Estadual de Educação atua como órgão normativo e deliberativo, produzindo normas, pareceres e resoluções. A SED exerce função executiva, implementando políticas e administrando a rede. As unidades escolares executam o trabalho pedagógico e administrativo por meio do PPP, regimento, planejamento e avaliação, dentro das normas do sistema. Rede Pública Estadual. Envolve etapas e modalidades, com destaque para a responsabilidade do Estado no ensino médio e atuação em políticas de inclusão, EJA e educação especial na perspectiva inclusiva, além de programas estruturantes conforme planejamento vigente. Plano Estadual de Educação. Plano decenal com metas e estratégias prioritárias, orientando acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização, gestão e financiamento. Meta é alvo, estratégia é caminho, monitoramento e avaliação acompanham indicadores e execução. Indicadores educacionais, aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série são usados para diagnóstico e tomada de decisão.
A leitura correta é identificar problemas, causas prováveis e ações, recuperação contínua, apoio pedagógico, busca ativa, articulação com rede de proteção quando houver vulnerabilidade e melhoria de condições de ensino. Avaliações externas, SAEB, em Santa Catarina, instrumentos como SAES e outras avaliações diagnósticas fornecem dados para planejar intervenções, formação e políticas. A banca costuma cobrar que a avaliação externa deve orientar melhoria, sem reduzir currículo a treino e sem desconsiderar o currículo integral. Geografia contribui diretamente para habilidades de leitura, interpretação e análise de dados e para a formação cidadã. Financiamento da educação pública. Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, com regras de redistribuição e aplicação. Transferências constitucionais e vinculações garantem mínimos de investimento e prestação de contas assegura transparência e controle social. Regime jurídico dos servidores. O servidor tem direitos previstos em lei, mas deve cumprir deveres de assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, cumprimento de normas, zelo pelo patrimônio público e sigilo quando necessário. Também responde por responsabilidades administrativas, civis e penais em caso de infrações, com apuração e devido processo. Estudando tudo isso, você responde com segurança ao que a banca mais cobra em geografia. A geografia como ciência do espaço produzido, categorias analíticas como lugar, paisagem, região, território e redes, cartografia e geotecnologias com escala e coordenadas, dinâmica da terra e clima, questões ambientais e sustentabilidade, urbano e rural com desigualdades e planejamento, globalização e geopolítica, território catarinense com suas dinâmicas regionais e metodologias como campo e análise de imagens, além do básico institucional da SED-SC e do sistema educacional estadual.